confirmando 7h37. Olha, o mês de março, além de estar relacionado ao Dia Internacional da Mulher, é dedicado também à campanha de prevenção e combate ao câncer de colo uterino. Esse tipo de câncer é o terceiro mais incidente em mulheres do Brasil e uma das maiores causas de morte pela doença entre as mulheres no mundo. Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer, no triênio 2020-2022, o Brasil deve registrar 16.710 casos novos de câncer de colo uterino. Na região norte, é a causa número 1 de câncer feminino e no Nordeste e Centro-Oeste é a causa número 2. Para falar sobre o câncer, que é o tema que a professora Etienne Lautenschläger, do SERES UFRN, está propondo para a nossa conversa neurocientífica aqui no nosso Panorama 95, a gente recebe, além da professora Etienne, a doutora Graziela Zibete Dalmolin, que atualmente é oncologista clínica titular do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Ela é formada em medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina e oncologia clínica pelo Hospital AC Camargo, em São Paulo. Deixa eu começar aqui com a nossa querida professora Etienne, para que ela possa dar as boas-vindas aqui aos ouvintes do nosso Panorama 95, né? Professora, que alegria recebê-la aqui mais uma vez aqui no nosso Panorama 95. Bom dia, professora. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo, bom dia a todas e a todos, né, ouvintes. Eu quero agradecer por essa oportunidade, né, de estar aqui falando. Eu propus esse tema porque eu estou falando hoje aqui, sempre, né, eu participo aqui do programa como a neurocientista, como a professora da UFRN, e hoje eu queria participar aqui como uma pessoa que está do outro lado, né, não como paciente, mas como um familiar de um paciente com câncer. E eu sempre, né, por dar aula há muito tempo, a gente sempre sempre tive contato com mãe de amigos, com amigas, alunas, até mesmo mãe de aluno que apresentou algum tipo de câncer, né? Câncer mais comum, câncer de mama. E até que um dia a minha mãe foi fazer um exame, um simples exame, porque estava com uma infecção urinária, e descobre um tumor no útero. E isso chocou a gente, assim, abalou toda a família, abalou toda a estrutura, né? Acho que muita gente vai até descobrir isso agora eu falando aqui na rádio, porque para mim foi muito difícil e ainda é muito difícil falar sobre essa questão da minha mãe. E nesse momento a gente percebe sobre alguns preconceitos que ainda existem, né? Eu que acompanhei minha mãe, isso foi em outubro de 2020, a gente até hoje está nesse tratamento, está nessa batalha, e de repente você acorda, né? E ainda mais, não tendo nenhum caso na família, você acha que o câncer é uma coisa longe, eu vejo lá com a amiga, eu vejo com o aluno, mas como eu não tive nenhum caso na família, isso não vai acontecer. E de repente de um dia a gente dorme, quando acorda, palavras do tipo morfina, CA-125, quimioterapia, imunoterapia, braquiterapia, começam a fazer parte da sua vida, né? E a fé fica totalmente abalada também, porque a gente ainda escuta, né, muito, para você estar passando por isso, com certeza isso é um tipo de castigo divino. E nesse momento que às vezes a gente precisa ter a fé para conseguir, né, pelo menos no meu caso, para conseguir ficar em pé, é a hora também que a fé abala, né, que você não sabe se de repente aí pode ser um castigo mesmo de Deus. E é difícil parar essa palavra, né, para mim é difícil ainda falar sobre câncer, né, porque é uma incerteza, está ainda rodeada aí por incertezas, e quando eu me vi nessa situação, e eu quero deixar aqui meu agradecimento, né, ao doutor Fábio, que foi o primeiro aí que teve contato conosco, depois a doutora Graziella, doutor Júlio, que em breve também vai estar aqui conosco, doutor Pedro, doutor Tomás, que foi a equipe de mais do que médicos, foram os amigos, né, que a gente tem. Quero agradecer aqui a doutora Graziella, porque durante as consultas que a minha mãe teve com a doutora Graziella, eu tive verdadeiras aulas. E quando eu tive essas verdadeiras aulas, eu falei, não, peraí, a gente precisa, né, principalmente eu que dou aula no curso de pedagogia, onde a maioria são alunas, eu falei, não, peraí, a gente precisa falar sobre câncer, né? Então, eu quero agradecer aqui, mais uma vez, pelo espaço, e agradecer também pela parceria da doutora Graziella. Muito obrigada.
Eu que agradeço e fica aqui os nossos sentimentos de que a sua mãe possa se recuperar o mais rápido possível. Inclusive, eu sei que ela escuta aqui de vez em quando o nosso programa aí em São Paulo, não é isso, professora? Não, ela acompanha sempre, né? Aqui até a nossa colaboradora aqui em casa, de serviços domésticos, também todo mundo está escutando sempre o seu programa. Que bom, que alegria. Doutora Graziela, satisfação recebê-la aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, bom dia. Eu queria que já começar esse bate-papo com a doutora Graziela, porque esse câncer parece ser tão comum quanto o câncer de mama, mas parece não ser muito comentado na mídia. Doutora, a senhora considera que o câncer de colo de útero constitui um problema de saúde pública? Doutora, bom dia. Muito bom dia. Queria antes agradecer aí ao Panorama 95, ao Marcos Dantas por estar aqui e principalmente a Etienne, né, que me convidou para a gente estar aqui. É uma grande honra eu poder ajudar e cuidar da sua mãe. Então, já iniciando e respondendo a pergunta, eu acredito que sim, né? A gente tem hoje os dois principais tipos de câncer de útero, são o câncer de endométrio, que é a parte mais interna do útero, e o câncer do colo do útero. No mundo, o câncer do endométrio é o câncer mais comum, né? Mas no Brasil, o câncer de colo de útero ele é muito mais comum, isso é mais frequente em países subdesenvolvidos, com menor renda, porque ele está principalmente relacionado à infecção pelo HPV. Então, realmente, né, esse é um câncer que ele é prevenível, né, com a vacina que é disponível pelo SUS para adolescentes, para meninos e meninas, a gente consegue, inclusive, pensar em erradicar essa doença nos próximos anos. Existe um dado da Organização Mundial de Saúde de tentar erradicar o câncer de colo de útero com vacina até 2030. Então, considero sim que o câncer de colo de útero é uma doença de saúde pública, que é prevenível com a vacina e que também pode ser diagnosticado de forma muito precoce e ser curado se as pacientes fizerem um acompanhamento periódico com o ginecologista através do exame preventivo, que é o exame do Papa Nicolau. Que notícia maravilhosa, essa possibilidade de erradicarmos o câncer do colo do útero. Agora que para isso depende muito, doutora, da participação, da conscientização também das pessoas? Com certeza. Então, hoje, com a pandemia do Covid, se fala muito em vacina, há muito tempo se fala em cura do câncer, vacina para o câncer, e esse realmente é um câncer que tem o potencial de ser curado. Então, no Brasil, a gente tem a campanha forte em março, que é o Março Lilás, que é o março para conscientização do câncer de colo de útero. Então, realmente, a importância de todas as mães levarem seus filhos para serem vacinados. A vacina do HPV ela é disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, né, de maneira gratuita. E essa é a principal idade que a gente pode realmente receber a vacina e ajudar a evitar não só o câncer de colo de útero, mas qualquer doença, outros tipos de câncer que também estão relacionados ao vírus do HPV, como o câncer de pênis, o câncer de ânus e o câncer de boca e garganta. Então, a vacina do HPV ela não ajuda só a curar e evitar o câncer do colo do útero, mas todos esses outros tumores também são bastante importantes. Doutora Graziela, quais são os tipos de câncer ginecológico? A gente tem alguns tipos, o principal, então, principalmente no Brasil, é o câncer do colo do útero, né, como a gente comentou aqui, né. Depois a gente tem o câncer do endométrio, que é um câncer que é da camada mais interna do útero. Esse câncer ele acontece principalmente em mulheres mais idosas, e o principal sinal de alarme é nas mulheres que já entraram na menopausa e tiverem um sangramento vaginal, elas precisam buscar um médico, porque esse é o principal sintoma de alerta desse câncer. E o câncer de ovário, que também é uma doença bem mais rara, mas que ainda é bastante grave. Doutora, quando é que uma mulher precisa se preocupar? Quais são os sinais, por exemplo, de alerta? Então, são vários, né, os principais que elas precisam se preocupar. Por exemplo, como eu falei, as mulheres que têm um sangramento vaginal, que já estão na menopausa, isso não deve acontecer. Muita dor na relação sexual, um sangramento durante a relação sexual, também precisa chamar atenção.
uma dor na barriga, na região pélvica, que não melhora, que é constante, mesmo com o uso de medicação, ou se a mulher também perceber que a barriga ela tem aumentado de volume, crescido muito, isso também pode ser um sinal já até de doença mais avançada. Doutora, vamos falar um pouco agora de prevenção, né? Quais são as formas de prevenção do câncer do colo do útero e dos demais tipos de câncer ginecológicos? Então, como eu comentei, a vacina ela é fundamental na prevenção do câncer do colo do útero, né? O SUS disponibiliza para meninos e meninas, mas ela também pode ser feita em mulheres mais velhas, até os 50 anos pela bula, apesar de não ser disponível gratuitamente, homens até os 26 anos tiverem outros problemas de saúde. E essa vacina, ela não só ajuda na prevenção do câncer, mas ela também pode ajudar a prevenir lesões pré-cancerígenas, que são vistas muitas vezes no exame preventivo do Papa Nicolau, né? Fazer o exame do Papa Nicolau de forma regular é fundamental também, e checar o resultado, que infelizmente no Brasil a gente vê que muitas mulheres fazem o exame e não buscam o resultado, não voltam no médico. Isso é fundamental, né? E infelizmente para os outros tipos de tumores, também não tinha comentado, a gente tem o câncer de vagina e de vulva, que são bem mais raros, a gente não tem prevenção, mas a gente pode ter, por exemplo, no câncer do endométrio, um diagnóstico precoce, com o exame de ultrassom, com acompanhamento com um médico regular também, se a mulher tiver alguma queixa dessas que eu comentei. A nossa ouvinte Janice Alencar, ela pergunta o seguinte: para quem não tomou a vacina durante a adolescência, é possível tomar já adulta? A gente sabe que a vacina ela tem principal eficácia na adolescência, mas ela continua tendo uma eficácia que se perde ao longo do tempo, mas ela ainda é ativa. Então, é importante uma conversa com o ginecologista. Nos Estados Unidos, ela está liberada para mulheres até os 50 anos de idade, né? Então, no Brasil, isso precisa ser feito de forma particular, mas principalmente para as mulheres que apresentam um exame preventivo, que já tem alguma lesão pré-cancerígena, que a gente chama NIC1, NIC2 ou NIC3, então, essas mulheres, vale a pena discutir a realização da vacina com o seu médico. A ouvinte Fernanda, lá de Ouro Branco, município aqui vizinho a Caicó, pergunta o seguinte: o exame do Papa Nicolau tem que ser feito todos os anos? Não necessariamente, Fernanda, essa é uma ótima pergunta, né? A recomendação do Ministério da Saúde é que depois de 3 exames normais, eles podem ser feitos a cada 2 anos. Também vale muito a pena você discutir com o seu médico. Hoje a gente tem também outros exames, como o PCR para o vírus do HPV, que também é um exame que ajuda a mostrar se a pessoa tem infecção pelo HPV e o tipo de vírus de HPV. Isso também serve como acompanhamento. Outra pergunta aqui da nossa ouvinte, deixa eu só confirmar aqui o nome dela rapidinho, é a Jeane. Jeane pergunta: fui diagnosticada com vários focos de endometriose. Isso pode virar câncer e tem cura? Jeane, muito boa essa pergunta. A endometriose, ela geralmente não vira câncer, mas ela pode sim ser um fator de risco para o câncer, para alguns tipos de câncer de ovário, de câncer de endométrio, mais relacionado com de ovário. É muito importante que toda mulher com endométrio siga um acompanhamento regular com seu ginecologista. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp, 992053030. Espero que a doutora possa ouvir aí a pergunta através do nosso áudio. Bom dia. Bom dia. Perguntei à médica: eu sou homem, aí tomei hormônio para desenvolver meus seios. Eu posso fazer o exame do Papa Nicolau? Pode, doutora. Na verdade, esse exame é principalmente para as mulheres, então, que têm a genitália feminina, para fazer o seu acompanhamento. No seu caso, seria importante também um acompanhamento para avaliar na região pélvica algum tipo de verruga, mas o Papa Nicolau não se encaixa. Aproveitando aqui a pergunta aqui da nossa ouvinte Luísa, ela disse que é um homem, tomou hormônios para se tornar uma mulher, né? Existem alguns cuidados também com essa questão dos hormônios ou não? Isso tem ficado cada vez mais em voga, ainda é um conhecimento muito
inicial na medicina a questão dos hormônios e a relação com o câncer. A gente sabe que é muito importante ter um acompanhamento regular com o seu médico, avaliação clínica com o exame clínico, para em qualquer sinal precoce de alarme ser feito no precoce também. Não existe uma relação direta, mas é muito importante um acompanhamento regular para quem decide, né, fazer o uso de hormônio. Nosso ouvinte Maria pergunta: quem já fez esterectomia tem que ficar fazendo preventivo? Não, Maria, porque a menos é muito importante perguntar para o seu médico. Muitas mulheres fazem esterectomia, que é retirada do útero, mas não é retirado o colo do útero na cirurgia. Então é muito importante perguntar, e se ficou o colo do útero na cirurgia, aí sim é importante fazer o Papa Nicolau. Outra pergunta aqui que chega aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte quer saber como é que é o tratamento do HPV antes dele virar câncer, caso isso aconteça, é verdade? Muito boa pergunta. A gente tem diversos tratamentos, então, a depender do tipo de lesão, então, às vezes, a vacina mesmo, ela pode ajudar a retirar essa infecção. É muito importante o acompanhamento com o exame para ver o do vírus do HPV. A gente tem os chamados vírus de alto risco para câncer e baixo risco para câncer, e também ajuda no acompanhamento. Muitas vezes, para os de baixo risco, pode ser feito um tratamento tópico com medicações na região da vagina e feito um acompanhamento por um tempo, e essa infecção ela melhora com o tempo. Mas para os vírus de alto risco, ou quando já tem alguma outra alteração do preventivo, muitas vezes é preciso fazer um procedimento com o ginecologista, chamado de cauterização, ou uma pequena cirurgia, chamada de conização. Tem mais perguntas. Doutora, minha irmã tem 40 anos e ela tem um sangramento muito forte. O médico disse que ela já era para ter parado de menstruar, mas ela parece que tem um mioma benigno e disse que não podia operar. Todo mês ela tem esse sangramento como uma menstruação e o médico receitou para ela tomar comprimido antifamília. E aí, doutora? Então, miomas benignos são realmente condições muito frequentes nas mulheres. Eles podem, sim, aumentar muito o fluxo menstrual e muitas vezes o uso de anticoncepcional ajuda a reduzir o fluxo, reduzir a cólica, principalmente no caso das mulheres que não têm indicação de fazer uma cirurgia. Uma vez que a maioria delas, quando entra na menopausa, esse mioma regride ou mesmo some, e elas podem ficar bem depois por muito tempo. Mas é bastante importante aí o acompanhamento com o ginecologista e manter os exames regulares para realmente avaliar se esse mioma cresceu, se realmente é um mioma, se os sintomas pioraram de intensidade, mesmo com o uso do anticoncepcional. A Flávia Félix pergunta: existe algum método para evitar a doença? O principal método que nós temos para o câncer do colo do útero para evitá-lo é a vacina do HPV. Então é fundamental que todo mundo aqui que está escutando a gente vacine seus filhos para evitar essa doença, né? Mas para o câncer do endométrio, para o câncer do ovário, nós não temos como preveni-lo, mas nós temos como diagnosticá-lo, né, com exames ou através dos sintomas. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Eu já fiz esterectomia, mas a minha esterectomia foi parcial. Eu tirei só o útero, fiquei com os ovários. Agora eu tô com um cisto no ovário, mais ou menos uns 16 centímetros de diâmetro. Já faz uns 4 anos que apresentou. E eu não fiz cirurgia ainda. Pode correr risco de virar câncer. E aí, doutora Graziela? A maioria dos cistos de ovário são benignos, né? Existe um risco pequeno de um cisto ele se comportar e crescer e acabar virando um câncer. Isso habitualmente não acontece, mas é muito importante também acompanhar, ver se esse cisto está crescendo de forma progressiva, ou se pelos exames de imagem o médico avalia e vê que ele está mudando de característica, de uma lesão benigna para uma lesão que preocupa. Aí sim, realmente a cirurgia é indicada.
Olha, muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, né? Vamos tentar aqui responder pelo menos grande parte delas, né? Pessoas que entraram na menopausa aos 38 anos e faz uso de hormônio, até que idade deve tomar hormônio? Essa é uma pergunta que está sempre em discussão, o tempo ideal de uso de hormônio. A gente não tem essa resposta, né? Mulheres muito jovens que entram na menopausa, aos 38 anos, elas têm um risco aumentado de osteoporose e de doenças do coração. Então, realmente, muitas vezes a gente precisa, por um tempo, fazer a reposição hormonal. Mas é muito importante fazer o acompanhamento com o médico, mamografia de rotina, né, exames ginecológicos de rotina, para realmente qualquer sinal de alerta parar a reposição. Mas não tem, no nosso conhecimento médico, um tempo máximo de reposição. A nossa ouvinte diz o seguinte: meu marido gosta de viver pulando a cerca, ou seja, traindo a nossa companheira, né? E botou um germe em mim. Hoje tenho raiva dele, quero saber se realmente a culpa é dele. O nome do germe seria Gardineira. É realmente isso, doutora? A Gardnerella, ela é uma infecção que realmente ela é transmitida sexualmente, mas ela é tratada, né? Tratada com antibiótico e, em geral, os pacientes ficam bem disso depois. Realmente é muito importante, numa situação dessa, ficar fazendo acompanhamento regular com o seu ginecologista, fazer os outros exames importantes de doença sexualmente transmissível para ter certeza absoluta de que não existe nenhuma outra infecção associada. E se amar, né? Eu acho que isso é muito importante para toda mulher que está aqui, né? Sair de qualquer relacionamento abusivo, se amar, se cuidar é fundamental, porque isso também faz parte da nossa saúde. Nosso ouvinte Josinelma tem 55 anos e pergunta: quem teve melanoma agressivo há 20 anos pode desencadear um câncer no colo do útero? Essa é uma pergunta importante. O melanoma, ele é uma doença que pode, inclusive, ser mais grave, que a gente trata com cirurgia, às vezes com a necessidade de outros tratamentos adicionais, como a quimioterapia ou a imunoterapia, né? O câncer do colo do útero está muito relacionado com quedas da imunidade. Então, se essa paciente, por algum motivo, tiver uma queda importante da imunidade, ela pode, sim, desenvolver o câncer do colo do útero. Mas é bastante infrequente uma pessoa ter mais de um tipo de câncer ao mesmo tempo. Outra pergunta aqui no nosso WhatsApp: quem tem candidíase crônica tem que fazer o Papa Nicolau de quanto em quanto tempo? Depende muito de quanto tempo essa paciente tem aí a candidíase. Ela, em geral, a gente faz o Papa Nicolau a cada ano. Às vezes é necessário ele repetir de forma mais precoce, dependendo do resultado. Então, o acompanhamento com o ginecologista é fundamental aqui para definir o tempo de realização do exame. A nossa ouvinte Verônica conta que a mãe dela tem leucemia, tem um cisto no ovário, é diabética e tem 64 anos. Ela pode fazer a cirurgia? A gente tem vários tipos de leucemia, né? A leucemia aguda, que é uma condição mais grave, em geral o paciente está fazendo quimioterapia, a leucemia crônica, que habitualmente a gente trata com medicação comprimido. Então, se essa paciente tiver bem da leucemia, bem acompanhada, tiver com os exames de hemograma, exames de sangue normais, e tiver uma indicação de fazer essa cirurgia do ovário, ela pode sim ser realizada. Outra pergunta: sou Maria José, tenho 53 anos de idade, sinto um calor tão grande, chego até a passar mal. Deixei de menstruar aos 39 anos, sinto muito calor. O que é que pode ser? Não tomei uma medicação e os meus ovários são atrofiados. Então, provavelmente, Maria José, você tem todos esses calores, a gente chama na medicina de fogachos, que são as ondas de calor da menopausa. Você entrou na menopausa muito jovem e tem muitos tratamentos que podem ajudar quando essas ondas de calor são tão fortes assim. A reposição hormonal, ela pode ser indicada, tratamentos com medicamentos, antidepressivos, acupuntura e a própria atividade física regular,
ela é muito importante e ajuda muito no controle dos calores. Que tipo de atividade física, doutora Graziela? Caminhada, por exemplo? Qualquer tipo de atividade física, e esse é um ponto importante, ajuda muito não só na prevenção do câncer, então pode ser caminhada, corrida, dança, musculação, qualquer tipo de atividade física hoje está bastante relacionada na melhora da nossa imunidade e ajudar a evitar que a pessoa tenha câncer. E também para quem teve câncer ou está em tratamento, também realizar atividade física regular pode ajudar a evitar que o câncer volte. Olha, é uma boa dica aí para quem está nos ouvindo, viu? Olha, sou Francineide, tenho 54 anos, também tive uma infecção urinária quinta-feira passada e sangrou. Em setembro, fazem 2 anos que eu não menstruo mais. Na hora da relação dói muito e há 2 anos que eu não faço preventivo. E aí? Realmente 2 anos, né? Já é um tempo bem importante na pandemia. A gente viu que muitas mulheres atrasaram seus exames preventivos e agora que a pandemia diminuiu, está na hora de voltar no ginecologista, fazer um exame ginecológico, ver por que tem tanta dor na hora da relação, né? Pode ser por causa da infecção urinária, pode ser pela menopausa, mas fazer o exame do Papa Nicolau e o exame ginecológico é fundamental para entender o que está acontecendo. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Eu pergunto aí à médica. Pergunto não, eu digo que já fiz esterectomia total, mas todo ano eu faço meu preventivo. É mais um relato de... Está correto o procedimento da nossa ouvinte? Realmente é importante checar, né? Às vezes a paciente entende que fez a esterectomia total, mas não foi retirado o colo do útero, né? Habitualmente, se é retirado o colo do útero, a gente pode ficar só acompanhando aí com o exame ginecológico. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marco Dante, aqui é Solange. Porque eu fiz uma esterectomia faz 5 anos, eu tirei o útero, porque eu estava com nódulo. Mas o médico deixou meus ovários. Perguntar para a médica se é preciso tomar hormônio. Obrigada, tenha um bom dia. Um abraço, Solange, doutora Graziela. A produção dos hormônios das mulheres é feita justamente pelos ovários e não pelo útero. O útero ele é o órgão reprodutivo, o órgão para a mulher gestar o filho. Então, se você está com os seus ovários, não há necessidade de fazer reposição hormonal, se pelos exames de sangue, de acompanhamento com o médico, a gente perceber que os seus níveis de hormônios continuam adequados. Percebemos aqui nessa sua participação o quanto as nossas ouvintes têm muitas dúvidas. E pandemia está aí já praticamente chegando ao seu final, nossa vida voltando ao normal. Agora é hora realmente da mulher procurar o ginecologista e cuidar da sua saúde? Com certeza, Marcos. Infelizmente, de uma forma bastante até assustadora, a gente vê que muita gente não foi no médico em todo esse tempo de pandemia, não fez seus exames regulares, e agora a gente tem recebido muita paciente já com diagnóstico de câncer, e às vezes de câncer avançado. Então, agora é a hora, gente, a pandemia ela melhorou muito, está muito mais seguro, vão em consulta, façam seus exames regulares, façam sua prevenção, porque isso pode ajudar vocês a evitar um problema bastante sério. Tenho 45 anos e ainda menstruo normalmente. Tenho uma vida ativa com caminhadas e academia. Com quantos anos a menstruação acaba? Isso depende muito de cada mulher, da história da família dela, com quantos anos que a família entrou na menopausa. A maioria das mulheres vai entrar na menopausa entre 50 e 55 anos. Ok, para fechar nossa última pergunta, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, Tânia da Soledade. Eu queria fazer uma pergunta à médica. Eu faço um tratamento para endometriose, tomo uma injeção Goserelina 10,8 por 3 meses para não menstruar, porque eu sinto muitas dores mesmo, e eu tenho endometriose. E mesmo assim, fazendo esse tratamento, já faz uns 9 meses que eu tomo essa injeção,
mas ainda sinto dores ainda na hora de namorar. A médica me indicou para eu fazer uma cirurgia, mas só que eu não posso fazer essa cirurgia agora e preferi fazer o tratamento, porque o meu esposo vai fazer uma cirurgia mais urgente e a minha eu vou deixar para depois. E aí, doutora Mas Graziela? Realmente, a endometriose é um problema de saúde extremamente comum em todas as mulheres no mundo, no Brasil não é diferente, né? É muito importante estar atento, como eu falei, que existe um risco um pouco aumentado para alguns tipos de tumores. O tratamento da endometriose, em geral, é a redução dos níveis dos hormônios femininos, que pode ser, como você falou, com esse tratamento de injeção com a gozerelina ou com tratamento com comprimido, mas em alguns casos específicos, realmente a cirurgia é indicada e ela pode ajudar muito no controle da doença. Doutora Graziela é oncologista clínica titular do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Foi uma alegria recebê-la aqui no nosso programa. Você viu que os seridoenses gostam de perguntar, né? Obrigado aí por sua participação, doutora. Que mensagem você deixa para quem nos escuta nesse momento? Agradeço mais uma vez a presença e a mensagem é: se cuide, escute seu corpo e agora não deixe atrasar seus exames regulares. Isso pode salvar sua vida. Professora Etienne, obrigado por sua participação, como sempre, bem-vinda aqui ao nosso programa. A gente volta a se falar aqui em outras ocasiões, é isso, professora? Sim, claro. Né? Como eu falei, essa conversa não para por aqui, né? A gente segue e quero agradecer a doutora Graziela, ela já percebeu que agora virou nossa parceira de trabalho aqui também. Que bom, que legal, viu? Obrigado, nós conversamos aqui no nosso programa com a doutora Graziela, né, e também a professora Etienne Lautenschläger, nessa parceria bacana que o nosso Panorama 95 tem feito aí com a nossa universidade, com nossos séries, né, com a professora Etienne. Com certeza aguardem, vem muitas novidades, tem muitas conversas boas aí pela frente aqui no nosso Panorama 95. Abraçar aqui todos os alunos também, né, da professora Etienne aí na escuta aqui do nosso programa. A gente volta já já com mais informações aqui no nosso Panorama 95. Veja bem as cores do mundo. Chegou o mês que você esperava para renovar seus óculos. Chegou o mês de liquidação na Óticas Mirna. Toda a linha de armações e lentes exclusivas com 50% de desconto. Isso mesmo, tudo pela metade do preço. Procure a Óticas Mirna mais próxima, pois além de tudo, facilitamos o exame de vista